Joaquim Ferreira Belo, nascia 16 de março de 1944, no ano da Guerra Mundial. Onde é que nasceu? E depois nasci no lugar de Chamice, onde moro. Com quem é que vivia antes de ser mobilizado e qual é que era a ocupação? Vivia em casa dos meus pais, depois andava a estudar, naquele tempo, e antes de estudar trabalhava no campo. O meu pai tinha propriedades onde se colhia o trigo, o azeite, essas coisas, semeava-se as batatas, essas coisas todas de género. E eu trabalhava lá, embora fosse muito frágilzinho, mas era necessário. Éramos 10 irmãos e era necessário que todos trabalhassem. E de que maneira? De maneira que nunca imaginava que fosse aceito para o serviço militar, que era muito frágilzito. Na escola primária, a professora até me chamava o menino porcelana, porque era muito transparente, muito carinho. Era o menino porcelana. Mas depois tive este destino. Para que ex-colónia foi mobilizado e em que ano? Fui mobilizado em 1966. Fui para Angola, fui mobilizado para Angola e foi uma tortura logo daí, foi uma grande tortura. Fomos formar batalhão em Santa Margarida, lá fomos do comboio em direção a Lisboa, lá desembarcámos, lá fomos o batalhão todo formado. Houve lá desfile primeiro, aquela tortura tem que ter desfile, aquelas coisas todas. Quando não gostávamos daquilo, mas enfim, era obrigatório. Ainda houve a tentação de fugir antes daquilo e ir para a França. Muitos fugiam para a França. Depois veio o meu pensamento: então, não fiz mal a ninguém, não cometi crime nenhum, vou sair, fugir por quê? Olha, há de ser o que for. E então foi assim. E há uma coisa que aí me preencheu muito. Como éramos 10 filhos, a minha mãe era muito ligada aos filhos, muito a 100%. E então eu estava com uma séria dúvida de me despedir dela, quando fui para Angola. E havia aqui uma imagem no Chamiço, ainda existe, que era a Nossa Senhora dos Caminhantes. Antes de me despedir da minha mãe, fui lá, rezei, chorei, aliviei, a ver se conseguia força para enfrentar e para a maneira como é que ela ia reagir. E então, qual é a minha surpresa? Que eu fui à mãe: olha, vou seguir, vou sair. E ela, em 2 palavras, disse-me tudo com muita fé, porque a fé vai muito longe, vai muito mais longe, olha-se mais longe. Ela disse: filho, vai, que a Nossa Senhora vai te acompanhar. E foi de tal ordem que acompanhou, que vi os meus colegas a cair para o lado, as balas a passarem, a zoarem, eles a caírem para o lado, e eu imaginava, todo aquele tempo que já estive, nunca mais há hipótese de voltar, nunca mais. Como é que foi o embarque daqui para lá e como é que foi a viagem até chegar? O embarque foi um horror. Era num porão, embaixo, o Vera Cruz, que era aquilo. Até tenho fotografias disso, mas a memória está muito perturbada. E então é no porão embaixo, aquilo era a pancada das ondas no casco do navio, aquilo adaptaram com umas camaratas, mas não conseguia dormir, nem comer, nem nada, agoniado, que foi 15 dias, ou 21 dias, foi 21 dias para lá. Foi um horror. E depois chegámos lá, aquilo, as condições são mínimas. Já ao chegar há sempre pessoas da terra que estão lá, tropas e descomandos, aquilo tudo, e vem sempre à procura quando chega ao navio, com o batalhão, para ver se há alguém das proximidades. E então juntávamos no café central, era normal, íamos para o café central, que era um café grande. Aí tiraram a conclusão que aquilo que era uma guerra injusta. Porque há um pratinho pequenininho com uma caixa para engraxar calçado, e abeirou-se de um que lá estava já antigo, dos comandos, se deixava engraxar os sapatos, possivelmente para ver se recebia alguma coisa, para matar a fome. Qual não é o meu espanto, que ele manda com os 2 pés o miudinho, vai caixa da graxa, vai aquilo tudo, o miudinho bater com a cabeça para as mesas fora, e eu interroguei-me: será possível?
anda uma mãe a criar um filho, e para quê? Aquilo chocou muito. Fiquei muito chocado com aquela atitude e comecei a fazer alguma análise de que era uma guerra injusta. Depois fomos para o Grafanil e logo aí via-se um montão de carros, tudo destruído. Um monte de sucata, uma coisa enorme, que é de tremer. E então nós depois, estouradinhos de todo, chegando lá, tínhamos deito a receber uma manta, mas era deitados no chão. Aquilo tinha cimento, mas era cimento frio, pronto, deitados no chão, não havia condições nenhumas. Depois estivemos, e então não, é muito chocante porque não nos dizem nada, não nos preparam. Só o que disseram foi logo diretamente: vocês vão para a pior zona de Angola. Ora, imagina uma pessoa que vai daqui, que nunca tinha saído da família, propriamente dito. E então aquilo é muito chocante. E depois, para irmos para Zala, norte de Angola, aquilo foi em carros particulares, camionistas particulares, para não, com a intenção de não serem atacados. Então aquilo foi muito doloroso, a caminhada, e foi uma tensão nervosa, uma coisa sem explicação, com as armas apontadas, tudo, apanhámos os lados, em cada carro civil, tudo cheio, e um carro à frente para arrebentar minas. Aquilo levou muito tempo a chegar, que aquilo são estradas com as chuvas, há grandes valas, grandes regatos, aquilo foi tremendo. E depois, como é um terreno muito mineral, escorrega muito. Mesmo eu fui na classe de condutora, fui logo, quando fui para a tropa, engataram-me logo para condutor, porque era pequenino e conduzia uma caminhonete do meu padrinho. Como é que foi a adaptação ao clima, à cultura? O clima é um sofrimento muito grande, sofri muito com o clima, sofri brutalmente. Aquilo, de noite há cacimba, que é frio, e quando toca a calor, é um calor, uma coisa espantosa, e quando está muito calor é que vêm pesos de água, já de ser apanhados com pesos de água, que aquilo, aí numa meia hora, a cair água, ficava a 1 metro de altura de água. Aquilo era uma coisa impressionante. Quando havia uma força de calor é quando chovia bastante. Então acontecia que também passada 1 hora, íamos olhar, estava tudo já. A água tinha evaporado, desaparecido toda. Mas uma coisa é verdade, lá em Zala, o terreno era um terreno fértil, virgem mesmo. Uma coisa. Colocámos uns milhos, não sei como é que vieram os milhos, que assisti a isso. Colocámos lá uns milhos e aquilo não foi preciso adubo, não foi preciso nada, nem foi preciso cavar nada. Era só com a bota, mexer um bocadinho na terra, pôr o milho, aquilo crescia de noite e de dia. Era da altura de sei lá o quê, da altura, ultrapassava uma altura e dava-me a acelerar o casario, que aquilo era uma coisa impressionante. E então... Como é que era o cotidiano no quartel, o dia-a-dia? No quartel, aquilo era tudo, já tinham lá estado mais batalhões, fomos render um batalhão que lá estava anterior. Aquilo, as casas eram em madeira, tudo em madeira, e então tinha uma zona toda plainada, toda de nível, desnivelada, sem mato, sem floresta, uma zona grande, onde desciam os helicópteros e desciam avionetes, e depois também vinham, a gente chamava o Lordatras por cima, e largavam-nos a comida por paraquedas, não eram paraquedas velhos, sem qualidade, e a nossa comida muitas vezes ficávamos sem ela, porque perdia-se tudo, batia no chão, ficava tudo desfeito, a carne enrolava-se toda na terra, com aquela coisa, que era largado a uma certa altitude, os paraquedas uma parte não abriam, que ficava tudo desfeito, e nós ficávamos lá, comida, vista. Não foi fácil, não era fácil. As águas também eram um problema, bebermos as águas, porque há muitas zonas pantanosas e aquilo era veneno autêntico.
E de uma zona para a outra, nos espaços de poucos quilómetros, havia uma diferença brutal. Havia zonas de pântanos em que aquilo era horrível. De maneira de passar por lá e lá estar. Tive uma coisa depois, por fim, boa. Quando retornámos depois para uma cidade, passado depois um tempo, viemos Simbado, que aquilo era como uma aldeiazita. Era a cidade de Henrique Carvalho. Mas tinha uma igreja, tinha correios, tinha comerciantes brancos lá, mas esses brancos estavam só na condição de explorar. E então eles viravam-se contra nós e diziam: vocês estão aqui, estão só a comer o nosso dinheiro e nós é que estamos a sustentar Portugal. Daqui é que vai tudo, estamos a sustentar Portugal, isto, não sei, contra nós. Nós ali no sofrimento para defender a pele, e defendíamos. E eles, os brancos que estavam na cidade, aqui não dizia nada. Só nos atiravam, é que estávamos ali a mais. E a comer o suor deles. Isso é gostoso de roer, é gostoso de engolir. De maneira que cheguei a assistir lá a situações em que, depois quando vim de Zala, como dizia, fomos para Henrique Carvalho, e então cheguei a ver as situações que íamos de Henrique Carvalho em direção ao Luso, que aquilo era à volta de 800 km. Eu era condutor, era da linha dos condutores de transmissões, e então aquilo era, fiquei admirado, foi com as estradas que lá tinham em relação a Portugal. Fiquei admiradíssimo daquilo. Estradas, aquilo eram autênticas retas, só tinha era lombas, subir e descer, de resto era só acelerar a fundo. E os carros eram sempre do acelerador a fundo, para fugir, se fugíamos ao perigo. A guerra não nos traz nada de bom, não serve a ninguém, só traz o mal. E de que forma? E destruiu-me. Posso dizer sem sombra de dúvida que me destruiu totalmente. Porque quando cheguei, vinha como um morto-vivo. Vinha como um morto-vivo, sem qualquer resistência. Já namorava antes de ir para Angola. O meu sogro era empreiteiro de obras. E então, quando eu cheguei, ele viu. Já não és a mesma pessoa, desculpa lá que diga, já estás muito alterado. Quando estava lá, como é que contactava cá a sua família e a sua namorada? A minha namorada foi fora de série. Todos os dias ela tinha o cuidado de me escrever. E o meu sogro fez questão. Não se olha a despesa que é preciso para escrever 0 por carta. Que eu tinha medo de 0 gramas, que eu tive na parte de mensagens, quando estive em Zala, e eu é que levava as mensagens diretamente ao comandante. Naquele tempo lembro-me do segundo comandante, que era uma joia de pessoa, muito bom. E depois ia levar as mensagens já passadas, a limpo, as mortes que havia, os assaltos, tudo aquilo estava em comunicação, eu é que ia levar as mensagens. Nem sequer abria a pasta, levava aquele fechadinho, tragava, vinha. E então, isto para dizer que a minha esposa é que me valeu nesse aspecto, muito. E tenho um irmão também, os meus irmãos também me valeram bastante. Os meus irmãos, ao verem que eu tinha ido para ali, para aquela situação, ficaram preocupados. Foram 2 para o Canadá e foi uma irmã minha para a América. Já tinha as filhinhas grandes, os meus irmãos ainda não tinham casado, casaram depois mais tarde. Viram a minha situação, que eu precisava muito ser ajudado. E ajudaram. Eles é que me valeram a 100%. Tenho um irmão que é padre, ele também me escrevia muito. Mas nunca relatei nada, vezes nada. Porque podia ser apanhado, havia o problema, havia o risco muito grave. Fôssemos apanhados a comunicar qualquer coisa cá para fora do que se lá passava, aquilo imagine. A pessoa era, possivelmente, ia para Caxias, ia para essas prisões de alta segurança. E eu então tinha um receio sério, nem escrevia sequer aerogramas, havia uns aerogramazinhos que se escrevia, não sei o quê, não sei quantos. Não era preciso dinheiro. Enviava-se aquilo, mas eu fugia a isso. E quando tive o problema da prisão, não quis dizer nada à minha namorada para não a chocar. E fiquei muito sentido, porque eu não era ladrão, não era assassino, não era nada.
E os tempos livres, como é que eram passados lá no quartel? Os tempos livres no quartel, tínhamos o serviço, tínhamos que fazer a parte de controle de dia, tinha que fazer vigia, tínhamos torres de controle, tínhamos que assistir às torres de noite, e sempre, e depois havia as rondas, passavam ronda até aquele que adormecesse. Uma vez, para relatar outra vez a zala, estava lá de vigia no posto, e pronto, aquilo era um voio cerrado e frio, era gelo. E então estava de posto e tinha binóculos para avistar à distância e comecei a ver umas luzes que vinham em direção ao posto de controle. E eu cá para mim, opa, tenho que mandar aqui uns tiros para os meus colegas virem, para virem aqui acudir. Naquilo mantive-me, deixa estar, não vou insultá-los, está tudo a descansar, tudo a dormir, não vou fazer fogo nenhum. Aguardo a ver os acontecimentos. Mas estava a tremer como tudo, dava a impressão que eram terroristas que vinham, turras, para fora. E então acontece que deixei aquilo aproximar, entretanto tínhamos um projetor, e liguei de repente o projetor e vi que era uma gazela ou qualquer coisa que vinha, que os olhos brilhavam, como dois faróis. E então não acordei ninguém. Por bem, só não podia sofrer consequências também, de estar a disparar. Mas depois eu vi, pronto, passa adiante. E os tempos livres, como perguntou-se o doutor, que os tempos livres, quando tinha oportunidade, ia à missa, foi sempre a minha grande força. Foi o terço que acompanhou sempre comigo, de bom, e noite acompanha sempre. Sempre não quero que me desloque, há sempre esta bala, 50 balas, foi aquela que mais me ajudou. Foi aquela que mais me ajudou sempre. A fé. Com a fé conseguimos olhar mais além, mais longe. Mas não foi fácil. Não foi fácil, foi uma tortura muito grande. E chegou lá a passar o Natal? Sim. Como é que foi? Passar o Natal era a fase mais dolorosa, mais custosa de vencer. Era uma fase que nós nos olhos não era preciso dizermos nada, não era preciso palavra nenhuma. Olhávamos uns para os outros e não havia palavras para descrever. Estar numa situação daquelas e todos percebíamos que era uma guerra injusta, que não tinha sentido nenhum, que era só. Existe alguma história ou memória que gostasse de partilhar sobre o seu tempo lá? Daquele lá? Tenho uma história boa, lá no meio de tudo há situações. Fui num percurso, nem sei precisar o que é que íamos fazer, não faço ideia do que é que íamos fazer. Há muita coisa que já são 50 e tal anos, não é brincadeira. A minha memória está muito abalada. Mas sei que fomos de Henrique Carvalho para o Luso, à volta de uns 200 km, e fomos a uns quantos carros. O Edo da frente, à beira, e depois fomos lá ao Luso, dirigimos-se ao quartel, e é que estava lá um rapaz, meu vizinho, que era cozinheiro. Foi quando a gente tirámos então o dente de miséria. Lá o vago mestre, os oficiais e tudo, ele era um menino querido lá, de todos aqueles oficiais e sargentos e praças, aquilo tudo. Sei que para mim e para os meus colegas que iam comigo, ele preparou logo bifes, foi ovos, foi salsichas, aquilo foi um dia para esquecer, para nunca mais esquecer, digo, nunca mais. Quando é que regressou a Portugal? Regressei a Portugal, a gente éramos para ser rendidos em agosto, depois não havia pessoal para fazer a nossa rendição, não havia, só vim em 30 de novembro de 1968.
fui para lá 16 de agosto. 16 de agosto de 66. E vim em novembro, dia 30 de novembro de 68. Quando regressou a Portugal, conseguiu encontrar emprego? Cheguei a Portugal, tive um tempo que não reagia a nada. Não reagia a nada, vinha com uma depressão tão grave que não... Foi quando o meu sogro me levou para Coimbra em tratamento. Tive um tempo que não conseguia fazer nada. O mundo não me dizia nada, estava alheio a tudo. Até interroguei, então, mas tenho a namorada, andei sempre a contar com ela e ela a contar comigo, e agora parece que tudo desvaneceu, mas Nossa Senhora é a mãe. Entretanto, comecei a reagir e ela a animar-me, a família, a irmã, tudo, cunhado, e não foi fácil. Tinha umas fazendas, tinha que andar nas fazendas. Como é que o Sr. Joaquim considera a experiência vivida na guerra? Vivida na guerra. Aquilo passa de ser um ser humano para ser um número. A pessoa é tratada como um número. Que recomendação deixaria aos mais jovens com base naquilo que viveu? Olha, a recomendação foi a que cuidado de ter com o meu filho. Ou passar o que passei. Tive o meu filho mais velho, casei em 71, em maio de 1971, e ele nasceu em agosto, vai fazer agora 53 anos, no ano de 1972, que ele nasceu. E então, quando ele chegou à altura da inspeção, eu pensei, não, o meu filho não vai passar por esta crueldade, por esta injustiça, por esta tortura. Não vai, juro mesmo que não pode ir. Não vai. Então, arranjei maneira de me encontrar com um oficial e disse, eu sofri, estou destruído todo com a guerra. E não admito, não aceito que ande a criar um filho para ele ir passar o que eu passei. E eu como pai e a minha esposa não quero passar por desgosto que teve o meu pai e a minha mãe. Com o meu pai, passado pouco tempo, depois de me ver chegar naquele estado, ele deu-lhe uma trombose, um AVC, chamado AVC. Sofreu horrivelmente, como viu naquele estado, que é pai. E a minha mãe não se manifestava, mas os olhos dela diziam tudo. Os olhos de dor, os olhos de sofrimento. Foi grande a minha luta, mas salvei-o. Salvei para ele não ir. Entretanto, depois nasceu uma filha, depois nasceu um mais novo, dizia-se ainda bem que já tinha terminado esta situação. Que isto era uma tortura, era uma injustiça. Eu acho bem que vá, se quem gostar que vá. Como é que o Sr. Joaquim gostava de ser recordado? Eu gostava de ser recordado como um sofredor. É um sofredor, mais nada. A minha história é uma história que ninguém vai contar, escrever. É a história do silêncio. É uma história que ninguém vai escrever. Ninguém vai escrever esta história. É a história do silêncio.